Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT têm pontos em comum com o chavismo. O candidato do PSL faz da Venezuela um sinônimo para inferno e liga o adversário a Nicolás Maduro, presidente do país vizinho e herdeiro de Hugo Chávez, morto em 2013. Mas tem com o chavismo pontos semelhantes, como a defesa exagerada do patriotismo contra opositores, a proposta de manter militares em posições estratégicas e o combate ao ativismo social. Já o PT de Haddad mantém apoio a regimes considerados ditatoriais, como o da própria Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. Oi, Augusto. Bom, eu só queria lembrar o seguinte, quer dizer, eu lia todas as manchetes dos jornais, os títulos mais importantes dos jornais, das edições dos jornais que eu dirigi. Eu li mais de 10 mil primeiras páginas e tal. Eu me orgulho por não ter no meu currículo deixar passar o seguinte título: Anti-Venezuela, Bolsonaro imita ideias chavistas, PT se alinha no eixo externo. Eu acho que ninguém entendeu. Veja bem, existem sim semelhanças entre o Bolsonaro e o Chávez, claro. Agora, a partir daí, você começar a dizer que o Haddad é quem tem menos cara de bolivariano, aí é demais. Eles dizem assim que o Bolsonaro, ele pretende cercear a Folha, portanto, a imprensa. E não dizem que o Haddad defende há séculos, como seu partido, o chamado controle social da mídia, que é censura. É verdade. Aí já é demais, né? Você dizer que quem não apoia a Venezuela é o PT. Não, é inacreditável. E sobre esse último ponto, Augusto, inclusive acho que vale destacar, quando eu li aqui o programa do PT em algumas, no final do jornal, né, no destaque, eu fui lendo o programa, acho que durante 3 programas eu fiz isso, 3 jornais, melhor dizendo, né? 3 edições aqui do Jornal da Manhã. E lá está claramente o controle social da mídia tal, que o PT vai fazer, sem tirar nem pôr, está explícito isso. Inclusive na última alteração, já fez 3 programas diferentes do PT. Teve o primeiro, teve o segundo e teve o terceiro, que a semana passada fizeram leve alterações. Essa questão não foi alterada. O que eles colocaram era a questão da autonomia do Banco Central. Mas, né, então, realmente, nesse ponto, a matéria do jornal Folha de São Paulo é absolutamente questionável. Né? Primeiro, claro, essa manchete que é incompreensível, numa língua aparentada ao português, porque não dá para entender, né? Deve ser um dialeto folianês, não sei lá a denominação que se dá a isso tal, folianês e tal. Por outro, realmente é inacreditável, que retira do PT o que o PT sempre foi, inclusive em aliança estratégica. Né? Basta ver todas as fortes ligações político-ideológicas do PT, não só com a Venezuela, mas com regimes assemelhados ao da Venezuela, chamado grosso modo de bolivarianos, tal, a aliança econômica, os empréstimos, todo o apoio dado ao Chávez e a blindagem de que a comunidade democrática internacional pudesse ter algum tipo de interferência para solucionar a grave crise da Venezuela. O PT criou enormes dificuldades para isso. E lembrando um pouco lá atrás, quando o PT se aproximou dos grupos das auto-intituladas Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, no episódio que envolvia um garoto chamado Emanuel, né? Vamos lembrar todo episódio, o sequestro da senadora, da sua auxiliar, né? Estamos falando da Bettencourt, né? Todos aqueles episódios em que o Marco Aurélio Garcia, então, vamos nos esquecer, então, o homem forte da política externa brasileira, fez um conluio com as auto-intituladas Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, que é um grupo terrorista tal. Então, dentro disso tudo, tirar isso do PT, sua aliança com o terrorismo latino-americano, aliança com as ditaduras daqui da África Negra, né? Toda a estrutura de corrupção, e dizer que o PT, nesse sentido, não tem nenhuma proximidade com a Venezuela, quem tem o candidato adversário é uma outra coisa. Aí nós já estamos no terreno que não é mais do jornalismo, é o terreno do panfletarismo e do embulho, quer dizer, ninguém pode levar a sério uma matéria dessa. Qualquer órgão de comunicação pode até ter a sua opção político-ideológica, evidente, isso não tem nenhum problema. Agora, fazer uma afirmação dessa, não dá.
Aliás, bem, né, Marco Aurélio Garcia, que é autor da frase: na Venezuela existe democracia até demais. Até demais.